Boa noite, irmãos e irmãs. Tudo bem? Estamos novamente reunidos com o nosso momento, com o estudo continuado da doutrina espírita, do Centro Espírita Emmanuel. Sejam bem-vindos. Ótimo desenvolvimento a todos e que possamos contar com a presença dos espíritos estudiosos em nossos corações e em nossos pensamentos. Que assim seja. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos realizar uma prece para elevarmos o nosso pensamento na sintonia vibratória dos espíritos estudiosos, pois neste momento que possamos ser agraciados pela espiritualidade, que ela possa iluminar a todos que estão envolvidos nesse trabalho magnífico, direta e indiretamente, porque precisamos de todos para podermos realizar e conseguir nos desenvolver, pois a espiritualidade neste momento, mesmo com todos os desafios que estamos passando, eles pedem o nosso auxílio para que possamos receber as suas mensagens, receber os seus ensinamentos, receber a luz que tanto pedimos a eles a todo momento, mas que nesse momento eles pedem é o nosso trabalho aqui. E através do nosso trabalho iremos iluminar com a intensidade da mesma luz que eles nos iluminam. Então agradeço, que assim seja. Oi pessoal, estamos com a nossa primeira aula da Célula Lírio da Paz. É um prazer estar aqui com vocês e nós iremos então estudar juntos o livro chamado O que é o Espiritismo. Foi escrito por Allan Kardec em 1859 e essa obra ela apresenta de uma forma bem resumida, sucinta, os princípios da doutrina espírita e também respostas às principais objeções que naquela época em que ele escreveu ocorriam. Então, para a gente entender um pouquinho como é que funciona essa obra, é um livro fino, ele não é muito grosso, não é muito grande e ele é dividido em 3 partes. A primeira parte ela apresenta 3 diálogos em que Kardec, naquela época, em 1859, conversa com uma pessoa crítica, então um crítico, uma pessoa cética, um cético e também com um padre, tá? Então essa é a primeira parte do nosso livro, que nós iremos, mais para frente adentrar. A segunda parte da obra são noções elementares, ou seja, essenciais, básicas do Espiritismo. E a terceira parte da obra a gente encontra soluções para alguns problemas do cotidiano, da nossa vida, só com esse prisma, com esse olhar do Espiritismo. E no início da obra, no início aí, nas primeiras páginas do livro, nós temos esses 3 fundamentos da doutrina e eu achei de extrema importância colocá-las aqui, A primeira é: fora da caridade não há salvação, que é um fundamento que nós temos na nossa doutrina. A segunda que ele coloca lá no livro para nós é: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. É essa visão do progresso, nós nascemos, nós morremos, nós renascemos e continuamos sempre progredindo, Essa é a lei. E a última: não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa frase vem trazer para nós essa importante noção da fé cega, A fé não deve ser cega, a fé ela tem que sim encarar a razão,
né? E aí é isso que o Espiritismo, que a doutrina vem falar para nós. Não é uma fé que não se enxerga mais nada, mas uma fé raciocinada, uma fé pensada, né? Então deixo aqui para nós esses três fundamentos essenciais dessa doutrina tão bonita que é o Espiritismo. E aí então ele fala para nós, é uma coisa que a gente sabe, mas que às vezes a gente não faz, né? Que é o estudo completo da doutrina, entender a doutrina, porque ele diz lá, né, que o conhecimento artificial, quando a gente tem um conhecimento raso, né, nós seremos levados a certas perguntas, a certas dúvidas, e aí ele convida ao estudo completo, né, para dar essa solução às nossas perguntas com relação à doutrina. E é interessante porque ele fala lá na obra, né, que para algumas pessoas falta tempo, falta vontade para fazer esse estudo, mas as pessoas mesmo assim, elas querem logo saber do que se trata a doutrina, para daí ver se vale a pena ou não se ocupar da doutrina. E aí é dessa forma então que surge essa obra. Então, no primeiro capítulo, né, quando a gente entrar no primeiro capítulo, nós veremos ali então diálogos entre Allan Kardec e, né, o crítico, o cético e o padre. Essas pessoas, naquela época, elas ignoravam, né, os primeiros fundamentos da doutrina. E aí também nós temos ali nesse primeiro capítulo como é que Allan Kardec refutava, ou seja, como é que ele respondia a esses argumentos dos seus opositores, porque as pessoas eram opositoras, elas não aceitavam a doutrina, né, algumas dessas pessoas. E então esse primeiro capítulo vai trazer para nós quais eram as objeções que as pessoas tinham, as dúvidas e como é que Allan Kardec soube lidar e respondê-las, tá? Então aqui para a gente entender um pouquinho a palavra que eu disse há pouco e que aparece no preâmbulo do livro é a objeção. Então o que é objeção? É você contestar algo, é você ser oposto, é oposição, tá? Isso que se entende então por objeção, é o contestar alguma coisa. Aí eu trouxe também para nós o significado da palavra que também apareceu, que é refutação. Então o que é refutar? É você contestar os argumentos dos adversários. Então, Allan Kardec refutava, né, as objeções, né, os argumentos dos opositores da doutrina naquela época, tá? Então, aí é importante a gente entender essas palavras que vão aparecendo na obra, né? Bom, gente, daí no segundo capítulo, a gente vai encontrar de uma forma sumária, de uma forma resumida, partes da ciência prática e da ciência experimental. E aí na obra, lá no preâmbulo, ele fala assim, que o observador novato, que ele tem que ter um olhar, dirigir a sua atenção para julgar esses experimentos de uma maneira, se for para julgar, com conhecimento de causa. Eu achei interessante isso. Então, ainda falando sobre o segundo capítulo, ele fala para nós que o segundo capítulo, ele olha que incrível, né? Ele é o resumo do Livro dos Médiuns. Por isso que fala, né, ali no começo que o segundo capítulo trata de experimentações, a parte da ciência prática, porque ele é um resumo do Livro dos Médiuns. E aí uma coisa interessante também que surgia naquela época e até hoje, essas objeções que surgem, essas pessoas opositoras à doutrina, que até hoje a gente sabe que existem, né? Esses opositores, eles surgem porque, infelizmente, ideias falsas sobre a doutrina são feitas. E a gente sabe que até hoje as ideias falsas sobre a doutrina, sobre o espiritismo ainda acontecem. Então, olha que lindo a gente poder estudar, né? Estudar de uma forma bacana, entendendo a doutrina, para a gente também, e se de repente a gente se deparar com algumas objeções de algumas pessoas que venham lá nos indagar, nós estaremos preparados também, né, para de certa forma conseguir responder de uma maneira coerente, de acordo com os estudos, de acordo com o que Allan Kardec ali colocou para nós, né? E aí ele fala que corrigir essas ideias falsas é antecipar-se às objeções. Então, quando você já corrige a ideia falsa, você não vai ter opositores, não vai ter objeção, porque as ideias falsas foram corrigidas. E esse é o objetivo dessa obra, corrigir essas ideias falsas. Então agora a gente vai falar o que a gente vai encontrar no terceiro capítulo.
Então, o terceiro capítulo, ele é um resumo do Livro dos Espíritos. É nesse capítulo que a gente vai encontrar ali problemas, né, do mais alto interesse de ordem psicológica, moral e filosófica. Então, são problemas apresentados nessa área, vários problemas, e aí a visão da doutrina, a solução através da doutrina, né? E ele até comenta que nenhuma filosofia deu ainda soluções satisfatórias para esses problemas que nós temos dentro desse capítulo, né? Ali, para essas perguntas, para essas dúvidas de ordem psicológica, moral e filosófica. Mas aí, através da vertente espírita, da visão espírita, nós encontramos então soluções a esses problemas. E aí aqui já, essa parte eu tirei do preâmbulo, eu cheguei já a comentar um pouquinho sobre isso. Esse livro, né, esse resumo, essa obra, ela é útil para os iniciantes que vão conseguir em pouco tempo já extrair noções essenciais da doutrina espírita, mas para quem já é adepto do espiritismo e que de repente receba ali alguma objeção de alguma pessoa, consiga através desse livro responder a essas objeções de uma forma segura, né? E aí eu achei lindo aqui, né? Os princípios aqui trabalhados, ou seja, o que a gente tem nessa obra não devem jamais, né, serem perdidos de vista. Ou seja, é um livro básico, de início, mas que traz uma riqueza, que traz uma segurança para quem é adepto e para quem quer entender o espiritismo. E aí, pessoal, a gente finaliza o preâmbulo, né? E ele fala, agora então vou dar a resposta, né? Porque o nome da obra, né? O nome do livro é O que é o Espiritismo, né? É o nome da obra. E ele fala, então agora eu vou dar essa resposta. O que é o Espiritismo? Então, olha lá, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Então, se alguém nos perguntar o que é Espiritismo, duas coisas. É ciência de observação e também é uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Então agora a gente tem um resumo da resposta do que é o Espiritismo. Então aqui fica uma resposta mais simples, né, para nós entendermos então o que é, afinal, gente, o que é o Espiritismo? Como é que você explica isso para alguém? Quando alguém te perguntar, mas o que é o Espiritismo, né? Então olha lá, o Espiritismo é uma ciência, tá? Então o Espiritismo é sim uma ciência que trata da natureza dos espíritos, da origem dos espíritos e da distinção dos espíritos. Além disso, o Espiritismo também é a ciência que trata da relação dos espíritos com o mundo corporal, tá? Então essa foi a nossa primeira aula da obra O que é o Espiritismo. O livro eu comprei pela internet, recomendo que, né, quem queira adquirir, o preço dele é bem baratinho. E aí vocês podem ir fazendo a leitura, mas não é algo obrigatório, né? Fica assim só como para ficar um gostinho de quero mais. Vale a pena. Adorei estar aqui com vocês. Estou muito feliz de poder participar desse projeto tão bonito. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Um beijo. Com a obra O Livro dos Espíritos. Em Lyon, cidade francesa, próximo à Suíça, em uma família tradicional que se distinguia na magistratura e no foro. Nascia, dia 3 de outubro de 1804, Hippolyte Léon Denisard Rivail, aquele que vinha ao mundo para a propósita missão de parturejar o espiritismo. O estudioso e codificador da doutrina espírita, desde pequeno, mostrou-se aluno de ampla inteligência. Com o Livro dos Espíritos, inicia com um início para coisas novas. Kardec foi convidado para o novo, para a reunião na casa da senhora
Plaina Mason, assistir à dança das mesas. E assim, o início dessa iniciativa deu a todos nós as obras. O que é o Espiritismo? Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, obras póstumas, iniciando a introdução da obra O Livro dos Espíritos, dividido em 17 partes. Parte 1. Para as coisas novas, necessita-se de palavras novas, pensamentos renovados, reforma íntima, nosso constante nascimento para a renovação. O espiritualismo é o oposto do materialismo. Diremos, portanto, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou, se o quiserem, os espiritistas. Parte 2. Palavra importante para seguirmos com o estudo. A palavra alma. Lembremos das orientações feitas pelos espíritos da falange do Espírito da Verdade. As mensagens dos espíritos sempre estarão ao alcance da inteligência humana. Princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte, comum a todos os outros seres vivos, desde as plantas até o homem. O princípio vital é algo distinto e independente, podendo a vida existir sem faculdade de pensar. O princípio vital reside em um fluido especial, visivelmente difundido, onde cada ser absorve e assimila uma parte do curso da vida. A alma necessita do princípio vital. A alma se alimenta desse fluido especial. A palavra alma será reproduzida com frequência no decorrer do estudo. Parte 3. A doutrina espírita, como toda coisa nova, tem seus adeptos e contraditores. Dirigimo-nos às pessoas abertas a novas ideias, desejosas de se instruírem. O primeiro fato observado foi objetos postos em movimento, vulgarmente têm sido designados com o nome de mesas girantes ou dança das mesas. Os movimentos foram observados primeiro na América, ou antes. A história retrata o ocorrido na Antiguidade, propagou-se pela Europa e por outras partes do mundo, suscitando a princípio muita incredulidade. Parte 4. Nesse momento, o fenômeno, com o desenvolvimento da prática e da moral, já com o formato utilizando as letras do alfabeto e número, produzia palavras, frases, o espírito se apresentando, pedindo passagem para a evolução da comunicação. Um desses espíritos, quem deu conselho de se adaptar um lápis a um cesto ou a um outro objeto. Esse cesto, posto sobre uma folha de papel, a comunicação evoluindo, junto com a evolução moral do encarnado. Parte 5. Mais tarde, mantendo o compromisso com a doutrina espírita e sua evolução, o cesto vai dando espaço ao lápis nas mãos dos médiuns, serem instrumentos desse trabalho evolutivo da psicografia. A experiência, enfim, proporcionou conhecimentos, muitas outras variedades e faculdade mediúnica, descobrindo-se que as comunicações poderiam igualmente verificar-se através da palavra, da audição, da visão, do tato e mesmo pela escrita direta dos espíritos, ou seja, sem a influência da mão do médium ou do lápis. O importante é ressaltar a importância do cuidado moral do médium para permitir o alcance intelectual do espírito para a comunicação. Eis, portanto, os efeitos mediúnicos se produzem com mais frequência e durante ao dia, aos olhos de todos. Assim, admitamos a existência de seres distintos da humanidade e reforçando a importância do plano espiritual e o plano da matéria. Com a alegação de que se os espíritos tudo sabem, devem saber ortografia. Poderíamos opor-lhes numerosos pecados desse gênero, acometidos
por sábios da terra, sem que lhes tenha diminuído o mérito. Mas há neste fato uma questão muito mais grave. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma é nada. Livres da matéria, sua linguagem é rápida como o pensamento, pois é o próprio pensamento que entre eles se comunica sem intermediários. Devem, portanto, sentir-se mal quando são obrigados, ao se comunicarem conosco, a se servirem das formas demoradas e embaraçosas da linguagem humana e, sobretudo, de sua insuficiência e imperfeição, para exprimirem todas as suas ideias. É o que eles mesmos dizem, sendo curioso observar os meios que empregam para atenuar esse inconveniente. O mesmo aconteceria conosco se tivéssemos de exprimir numa língua de palavras e fraseados mais longos e mais pobre de expressões do que a nossa. É a dificuldade que experimenta o homem de gênio, impaciente, com a lentidão da pena, sempre atrasada em relação ao pensamento. Compreende-se, pois, que os espíritos liguem pouca importância às puerilidades ortográficas, principalmente quando tratam de um ensinamento profundo e sério. Não é, aliás, maravilhoso que se exprimam indiferentemente em todas as línguas, a todas compreendendo? Disso não se deve concluir, entretanto, que a correção convencional da linguagem lhe seja desconhecida, pois a observam quando necessário. Por exemplo, a poesia por eles ditada quase sempre desafia a crítica do mais exigente purista, e isso apesar da ignorância do médium. Parte 6. Neste momento, Kardec esclarece a todos o mundo espiritual para os espíritos e o mundo corporal. As importantes orientações dos espíritos. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e soberano a tudo. O mundo corporal é secundário. Ele pode cessar de existir ou não haver jamais existido, sem alterar a essência do mundo do espírito. Os espíritos revestem-se temporariamente de um envoltório material, corpo, e sua destruição pela morte lhes devolve a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que tenham chegado a um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá a superioridade moral e intelectual perante as outras. A alma é um espírito encarnado e o corpo apenas o envoltório. O que une o espírito e o corpo podemos chamar de o laço ou o perispírito. Permeia o plano espiritual e o plano corporal. O espírito é um ser real, pois pode ser percebido pelos sentidos da visão, da audição e do tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes, como nós também, pois a moralidade, o saber, a inteligência e o poder empregados no esforço da caridade
nos aproxima de Deus, razão de não permanecermos na mesma ordem, pois melhoramos ao encararmos. Quando desencarnados, deixamos o corpo. A alma entra novamente no mundo dos espíritos, de onde havia saído, para retornar uma nova existência material, encarnação. A encarnação dos espíritos tem sempre lugar na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou o espírito pode encarnar no corpo de um animal. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas, mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para chegar à perfeição. As qualidades da alma dependem dos bons pensamentos e atitudes. Os espíritos de elevação moral serão atraídos pela vibração da alma comprometida com o trabalho sério. O mesmo ocorre com as casas ou centros espíritas que trabalham no esforço da moralidade, do saber, da inteligência e do poder voltado à caridade. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nessa máxima: agir com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco. Quer dizer, faça o bem e não o mal. O homem encontra em suas diferentes existências o meio que lhe permitirá avançar, segundo seu desejo e seus esforços, no caminho do progresso e na direção da perfeição, que é seu alvo final. Parte 7. Respeito. O Espiritismo nos convida a olhar com os olhos da alma, desde que você esteja disposto a querer enxergar com pluralidade. A ciência tem grande importância na trajetória terrena, mas, para o plano espiritual, a ciência terrena necessita do respeito aos fenômenos dos espíritos atuando sobre nossas vidas. Enquanto isso, os que, sem um estudo prévio e aprofundado da matéria, pronunciam-se por negativas e zombam dos que não concordam com seu parecer, esquecendo-se que isso tem ocorrido com a maior parte das grandes descobertas que honram a humanidade. Expõem-se a ver seus nomes aumentarem a lista dos ilustres negadores das ideias novas, inscritos ao lado dos membros da douta Assembleia, que em 1752 recebeu risos à comunicação de Franklin sobre os para-raios, julgando-se indigno de figurar entre o número de comunicações da pauta. E dessa outra que fez a França perder o benefício da iniciativa do navio a vapor, declarando o sistema de Fulton um sonho irrealizável. Essas eram as questões de sua alçada. Se, portanto, essas assembleias que contavam com a elite dos sábios do mundo receberam com zombaria e sarcasmo as ideias que não compreendiam, ideias que alguns anos mais tarde deveriam revolucionar a ciência, o homem que acredita ser sua razão infalível está bem próximo do erro. Acrescentamos que o estudo de uma doutrina, tal como a doutrina espírita, que nos lança repentinamente em uma ordem de coisas tão novas e tão grandes, pode frutificar apenas com mulheres e homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados por uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não podemos qualificar aqueles que julgam a priori, levianamente e sem ter visto tudo, que não trazem a seus estudos nem a continuidade, nem a regularidade, nem o reconhecimento necessário. Saberíamos menos, todavia,
de certas pessoas que, para não diminuírem a sua reputação de pessoas de espírito, esforçam-se por encontrar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras ou julgadas pelas pessoas cujo saber, caráter e convicções merecem considerações dos que se prezam de urbanidade. Que, portanto, aqueles que não julgam os fatos dignos deles e de sua atenção, abstenham-se. Ninguém pretende violentar a sua crença. Que saibam, no entanto, que deveriam respeitar a dos outros. O que caracteriza um estudo sério e a continuidade que se dá a ele? Temos dito que os espíritos superiores não vêm senão em reuniões sérias e nas que, sobretudo, reine uma perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. O que caracteriza é o esforço para realizar a reunião séria. O que caracteriza é o esforço para realizar o estudo sério, com pensamentos e sentimentos para o bem. O movimento dos objetos é um fato firmado. A questão é saber se nesse movimento há ou não uma manifestação inteligente e, em caso afirmativo, qual é a fonte dessa manifestação. Falaremos da escrita obtida com a ajuda de um objeto qualquer, munido de um lápis, tal como o cesto e a prancheta. A maneira pela qual os dedos do médium pousam sobre o objeto desafia a destreza mais completa de poder participar no traçado dos caracteres. Ainda que ele possa enganar o olhar mais investigador, como explicar a natureza das respostas quando elas estão fora de todas as ideias e conhecimentos do médium? E não se trata de respostas monossilábicas, mas frequentemente várias páginas escritas com rapidez, espontaneamente, sobre um assunto determinado. E esses fatos se produzem por toda parte e médios se multiplicam ao infinito. Diante das evidências antagonistas à doutrina espírita, taxam seus adeptos de vítimas do charlatanismo ou joguetes de ilusão. No entanto, como essas pessoas poderiam produzir o mesmo efeito com respostas idênticas, com assuntos diversos e em línguas diversas por todo o planeta, sendo ainda essas pessoas sérias, honradas e instruídas? 10ª parte. Uma das objeções é tirada da linguagem de certos espíritos. Os próprios espíritos nos ensinam que eles não são iguais, nem em conhecimentos, nem em qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo o que eles dizem. 11ª parte. Outra objeção bizarra é que não se fala senão com espíritos de personagens conhecidos e se perguntam por que só eles se manifestam. Ora, entre os espíritos que vêm espontaneamente, há mais desconhecidos para nós do que ilustres, e ainda é natural que se dirija àqueles que se conhecem mais do que aos que não se conhecem. 12ª parte. É bastante difícil se estabelecer o controle da identidade dos espíritos. Quando um espírito de qualquer um de nós é pessoalmente conhecido, se manifesta um parente, um amigo, e alguém desse convívio familiar reconhece as características de sua linguagem. Mas quando esse espírito fala de circunstâncias conhecidas, se não do interlocutor, com evocações de natureza íntima, se faz convencer os mais incrédulos. A escrita do médium muda geralmente com o espírito evocado, e essa escrita frequentemente se reproduz a cada vez que o mesmo espírito se apresenta. Só os espíritos que atingiram um certo grau de depuração estão libertos de toda a influência corporal. Espíritos do mesmo grau, do mesmo caráter e animado dos mesmos sentimentos reúne-se em grupos e famílias. 13ª parte. Sendo os espíritos muito diferentes uns dos outros, sob o ponto de vista de conhecimentos e da moralidade, é evidente que uma mesma questão pode ser resolvida
num sentido oposto, segundo a posição que eles ocupam, ainda que a ideia fundamental seja a mesma. O estudo do Espiritismo é imenso, toca em todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo um mundo que se abre diante de nós e exige estudo assíduo, e frequentemente é a reflexão que fará descobrir nuances que haviam escapado ao primeiro exame. Por que devemos estudar o livro dos médiuns? O que nos traz esse livro? Será que temos uma receita infalível para nos tornarmos médiuns? O Espiritismo é uma religião baseada no conhecimento. É necessário conhecermos a realidade espiritual para lidarmos com ela com segurança, utilizando o intercâmbio mediúnico de uma forma útil, proveitosa para a nossa evolução e para os espíritos com os quais lidamos. Todos nós trazemos em nós os germes das qualidades necessárias para nos tornarmos médiuns, mas essas qualidades diferem muito de um indivíduo para o outro, e o desenvolvimento depende de causas que não nos é dado verificar. Esse trabalho auxiliará a indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto permitam as disposições de cada um. O Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Doutrinadores ou Evocadores de Allan Kardec. Célula de Estudo, Flor de Lis. Guia dos Médiuns e dos Evocadores, ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. A presença dos espíritos na trajetória da humanidade perde-se na noite dos tempos. Vem como um sopro renovador vencendo distâncias, atestando a imortalidade e abrindo clareiras de esperança nas sombras terrenas. Ante seus olhos do pesquisador Allan Kardec descortinara um universo grandioso. Os próprios habitantes do mundo espiritual se faziam presentes, anunciando a realidade da vida após a morte do corpo físico. Vinham descrever cada um deles a situação em que se encontravam e comprovar a possibilidade da comunicação entre encarnados e desencarnados. A mediunidade naquele momento era praticada como um mero entretenimento nas rodas sociais, como também muito explorada através dos tempos, com a finalidade de atender à curiosidade daqueles que desejavam saber algo acerca do futuro, previsões relacionadas com guerras e domínios. Em menor escala, para atender aos enfermos, como por exemplo, nas práticas dos pajés ou feiticeiros das tribos. Ao tempo em que se provia, especialmente na Idade Média, uma verdadeira caçada aos médiuns, acusados de bruxaria, e muitos sofreram torturas e muitos condenados à morte. Ainda na introdução desse livro, o autor enfatiza que se dirige aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Esclarece também que todos nós somos médiuns, isto é, que a faculdade existe em estado latente em todas as criaturas. Médium é todo aquele que se sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos e que a faculdade é inerente, não sendo, portanto, um privilégio exclusivo, mas que usualmente só denominamos médium aquele que a faculdade se mostra de forma ostensiva. O que é médium ostensivo? Trata-se de uma das formas mais marcantes de manifestação da mediunidade. De tão impactante, pode ser percebida por outras pessoas, existindo de forma incontestável.
Sob esse prisma, devemos dizer que Kardec não era médium, e sim, como já foi dito, um emérito pesquisador. As noções preliminares desse livro, que constituem a primeira parte, levantam as dúvidas mais frequentes em relação ao assunto que o livro se propõe a resolver. Ele divide os fenômenos mediúnicos em duas partes: as manifestações físicas e as manifestações inteligentes, e discorre sobre a grande variedade de cada uma delas. Refere-se à diversidade dos médiuns, e que corresponde a diferentes facetas em que a mediunidade se apresenta, elucidando quanto ao aspecto técnico, sempre recomendado o estudo antes da prática. A finalidade deste livro é desenvolver a parte prática da doutrina, mesmo porque, segundo declara a introdução, este livro também pertence aos espíritos. Foram eles que o orientaram na sua elaboração. Apesar de escrito há 100 e tantos anos, o Livro dos Médiuns é atualíssimo. Enquanto neste livro se apresenta fundada em pesquisa, observações, deduções rigorosas e explicações dadas por inumerosas entidades espirituais em ocasiões diversas, Kardec e os espíritos insistem numa posição ainda pouco compreendida pelos próprios espíritas. Provada a sobrevivência espiritual e a comunicabilidade, o espiritismo deve aprofundar-se na investigação dos processos da comunicação, da situação dos espíritos após a morte, das leis que regulam as relações permanentes entre os espíritos e os homens e suas consequências nessa vida e assim por diante. O estudante deve encarar esse livro, portanto, como um tratado superior de fenomenologia paranormal, em que a fase metapsíquica e parapsicológica de pesquisas material são superadas. O Livro dos Médiuns apresenta a solução dos problemas em que ainda se enredam as pesquisas atuais e convida os estudiosos a avançarem além. Para terminar, deixarei vocês com uma frase para reflexão. A espiritualidade não deve ser postergada. Começar logo nos aproxima do divino mais rapidamente. Comecemos nossos esforços de surgimento espiritual desde hoje, e amanhã teremos avançado consideravelmente no grande caminho. Frase de Emmanuel. A leitura dessa obra destina-se a todos aqueles interessados na orientação prática e que desejam entender os fenômenos espíritas, facilitando a compreensão dos fatos que surgirão e serão observados, proporcionando ainda o entendimento do linguajar que será apresentado pelos espíritos. O trabalho é direcionado para as pessoas que veem no espiritismo um tratado sério e compreendam toda a sua gravidade, e que não o tenham como forma de entretenimento, com as comunicações havidas entre nosso mundo e o mundo invisível. É de suma importância o estudo aprofundado e sério sobre a matéria, para que não se tenha uma péssima impressão da doutrina espírita e de seus ensinamentos. Caso contrário, poderá transmitir uma ideia falsa do mundo dos espíritos, dando aso a más interpretações e até de zombaria, colocando em descrédito a doutrina. Graças aos estudos e divulgação correta do espiritismo, que com sua senda filosófica angariou adeptos esclarecidos, não se tem mais como um espetáculo. Tornou-se uma doutrina da qual não se riem mais os que zombavam das mesas girantes. Uma forma fácil de apresentar o Livro dos Médiuns é considerar que ele é a parte prática do Livro dos Espíritos, considerada a parte filosófica da doutrina espírita. Pode-se dizer uma complementação ou continuação, porém são independentes. Daí a sugestão que se faça inicialmente a leitura do Livro dos Espíritos, que contempla os princípios fundamentais, dos quais permitirão a melhor compreensão de certas citações e o vocabulário que o Livro dos Médiuns apresenta.
Um dos propósitos dessa obra é de mostrar que o Espiritismo tem caráter sério, que lhe forma a essência, evitando assim que não seja usado para mera ocupação ou mesmo de entretenimento. Aos que se interessam, de fato, à compreensão e esclarecimento sobre a matéria, que se empenhe e dedique parte do seu tempo aos estudos para a sua evolução espiritual. Objetivo desta obra: pode dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos. Primeiro, os atos comuns da vida de Cristo. Segundo, os milagres. Terceiro, as predições. Quarto, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas. Quinto, o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, o ensino moral, porém, se conservou constante sem ser atacado. Diante deste código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem se reunir, estandarte sob o qual todos podem ser colocados, seja quaisquer que forem suas crenças. Portanto, o ensino moral jamais constituiu matéria de disputa religiosa que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, nele teriam as seitas encontrado a sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É finalmente e acima de tudo o roteiro infalível para a felicidade que está por vir. O levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra. Toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer ou firmado em certas regras e condutas que se tornaram famosas. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. A razão está, por muitos, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para maior número dos seus leitores é difícil, quase impossível de se entender. A forma como é escrito e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria leia apenas por desencargo de consciência ou por obrigação. Como leem preces sem entender, ou seja, não aproveitando nada. Passam-lhe despercebidos os conceitos morais disseminados aqui e ali, intercalados em toda a leitura. Impossível, então, agarrar todo o conjunto e tomá-lo para objeto de leitura e meditações especiais. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas, dentre as que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médiuns. Se elas fossem tiradas de uma fonte única, houveram talvez sofrido uma influência pessoal ou a do meio, enquanto a diversidade de origens prova que os espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém a esse respeito goza de qualquer privilégio. Esta obra é para uso de todos
Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas oferecem aplicações que lhes concernem de modo especial, graças às relações estabelecidas doravante e permanentemente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se virá incessantemente compelido a pô-la em prática. A conselho de seus guias espirituais, as instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, contém as explicações dos ensinamentos morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e sua aplicação em diversos setores da vida. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos junto de vós, amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. A instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo. É certo que tratados já se hão escrito de moral evangélica, mas o arranjo em moderno estilo literário lhe tira a primitiva simplicidade que, ao mesmo tempo, lhe constitui o encanto e a autenticidade. Outro tanto cabe dizer-se das máximas destacadas e reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Desde logo, já não passam de aforismos, privados de uma parte do seu valor e interesse, pela ausência dos acessórios das circunstâncias em que foram anunciadas. Para obviar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo ao lado unicamente o que, se não prende ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução de Sassi, assim como a divisão em versículos, em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso. Agrupamos e classificamos metodicamente as máximas, segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram uma das outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite se recorra à classificação vulgar, em sendo oportuno. Esse, entretanto, seria um trabalho material que, por si só,
apenas teria secundária utilidade. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Foi o que tentamos fazer, com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo que alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes aprenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente e como todos, mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. O Espiritismo se nos depara por toda a parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Por toda a parte se lhe descobrem os vestígios, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. Essa é a razão por que, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Queridos irmãos, queridas irmãs, nosso tempo nos encontrávamos aqui cheios de encarnados e desencarnados. E o momento que estamos passando por essa pandemia, mas precisamos da ajuda de vocês. Como sempre fazemos aqui toda quarta-feira, de pedir a colaboração, de pedir ajuda, através dessa ferramenta magnífica para nos aproximar. Virtualmente, eu peço a todos, temos os dados aqui. E para você que já tem o Pix do Centro Espírita Emmanuel, e desta forma vai agilizar a sua ajuda e a sua colaboração no site do Centro Espírita Emmanuel, para que vocês possam continuar colaborando, para podermos manter o Centro Espírita Emmanuel virtual nesse momento, com a janela aberta. Conto com a atenção, com o amor, com a colaboração de todos. Que assim seja. Neste momento, convido a todos a estender o convite para amigos, familiares, aos irmãos que precisamos aprender a amar nesta vida, que também possam se unir ao estudo continuado da doutrina espírita. Que assim seja. Prezados irmãos, desde que encarnamos, nossa vida é um eterno aprendizado. Vamos elevar firmemente o pensamento em Deus Pai e agradecer pela oportunidade, por este dia, podermos compartilhar da sua palavra e ensinamentos com todos os irmãos que participaram deste encontro e tiraram um momento especial para aprendermos e entendermos sua palavra. Obrigado, meu Pai, por sua misericórdia, seu cuidado e presença em nossas vidas. William Shakespeare dizia: sempre me sinto feliz, porque não espero nada de ninguém. Esperar sempre dói. Os problemas não são eternos, sempre tem solução. O único que não resolve é a morte. A vida é curta, por isso ame-a, viva e aprenda sempre. Antes de morrer, viva com fé e esperança. Obrigado, meu Pai, por tudo que foi nos dado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males e aflições, pois vosso é o poder, o reino e a glória, para todo sempre. Que assim seja.
terceira pizza solidária. Será dia 17 de abril. O horário de retirada será das 3 às 6 horas da tarde. Os pedidos pelo WhatsApp no número 15 99831 9829. O valor de cada pizza é de R$ 25. Os sabores são calabresa ou marguerita. Participe você também da terceira pizza solidária.